tarde a todos que nos acompanham. Este é o primeiro webinar da ABRAP. O nosso tema de hoje é a precificação de ativos, passivos e solvência dos fundos de pensão. A ABRAP vem tratando o tema como prioridade. Foi criada a CT Ad-hoc, discutida pela Comissão Temática 4, instituída pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. A ABRAP defende a publicação de uma norma tecnicamente adequada e equânime aos compromissos de longo prazo das entidades fechadas de previdência complementar para a proteção dos participantes e patrocinadoras em caso de desequilíbrio pontual de planos de benefício previdenciário. Teremos, portanto, agora a apresentação detalhada da proposta da ABRAP e dos seus impactos na operação atuarial de investimentos e contábil dos fundos de pensão. Estão conosco aqui hoje o senhor Silvio Renato Rangel Silveira, coordenador da CT Ad-hoc de precificação de ativos, passivos e solvência de planos da ABRAP. E o senhor Antônio Fernando Gazzoni, diretor-presidente da Gama e membro da comissão Ad-hoc. Muito boa tarde aos senhores e vamos começar então passando a palavra ao senhor Silvio Renato Rangel Silveira, que dará início à sua apresentação. Boa tarde a todos. A nossa ideia aqui está expondo para vocês o modelo, o processo de construção desse modelo também e os reflexos que esse novo modelo, que é uma proposta da ABRAP, os reflexos que isso terá, gerar para todos os fundos de pensão brasileiros. Começando aqui, fazer uma pequena revisão aqui conceitual, introdutória, sobre alguns aspectos relacionados ao equilíbrio dos nossos planos previdenciários. Primeiro que a noção de equilíbrio que nós temos, que é a diferença entre a precificação dos ativos e dos passivos previdenciários, essa noção de equilíbrio ela pode ter duas abordagens diferentes. Uma de nós analisarmos o equilíbrio sobre a ótica do valor presente, a diferença entre o valor presente dos ativos e dos passivos, e uma outra abordagem é sobre a ótica do fluxo futuro desses ativos e desses passivos previdenciários. Por mais que essas abordagens, em tese, sejam similares, elas só gerarão o mesmo resultado se o modelo de precificação dos ativos e o modelo de precificação dos passivos seja igual. E, obviamente, o que não acontece atualmente. Na regulamentação atual, nós temos um critério de precificação, de definição do critério de precificação dos passivos e outro critério diferenciado para a precificação dos ativos. Se a gente analisar e considerar que solvência é a capacidade dos planos previdenciários em honrar ao longo do tempo os compromissos assumidos com seus participantes, então a ótica que interessa do ponto de vista dos planos previdenciários é a ótica mais do fluxo futuro do que propriamente dos seus valores presentes. E a gente vai mostrar aqui essa diferença, essa quebra de paradigma em relação à abordagem. Esse slide que vocês estão vendo na tela é um slide que trata de como usar uma lente diferente pode dar uma percepção da realidade diferente. Para quem gosta de fotografia ou conhece um pouco a parte ótica, sabe que você usar lentes grandes angulares ou objetivas, teleobjetivas, você vai produzir aí e vai ter uma percepção diferente da mesma realidade. No caso, a escolha da lente focal, no caso dos fundos de pensão, a gente poderia fazer uma analogia em relação à escolha dos modelos de precificação. Quer dizer, conforme eu foco o meu modelo de precificação no curto prazo ou eu foco no longo prazo, eu vou ter uma percepção diferente da realidade. Tá? Então, esse é um conceito aqui que a gente está trazendo para o debate, para a conceituação. Do ponto de vista do passivo, a nossa discussão, considerando que nós temos passivos de longo prazo, é se a gente vai usar uma abordagem de longo prazo, ou seja, olhando para o futuro com um binóculo, ou se a gente vai usar uma abordagem de curto prazo, que é olhar com lupa para o valor presente. Né? Considerando que nós temos aqui, para
fins do cálculo do nosso passivo previdenciário, ou do valor presente do nosso passivo previdenciário. Nós temos um critério de precificação em relação ao fluxo de caixa futuro. Se nós olharmos para o fluxo de caixa, eu posso ter uma visão de equilíbrio diferente se eu olhar simplesmente para o valor presente. Então a nossa ideia aqui também é quebrar um pouco esse paradigma somente de olhar ou de vislumbrar somente o valor presente dos passivos ou o valor presente dos ativos. Nós temos que considerar o fluxo futuro e priorizar a análise de fluxo futuro, porque é no futuro que os nossos compromissos realmente acontecem, né? Esse é um aspecto importante. Outro aspecto que a gente gostaria de destacar também é a conceituação em relação a valuation, tá? O conceito propriamente dito de precificação, que no inglês é chamado de valuation, e que envolve um julgamento que alguém faz sobre quanto dinheiro vale alguma coisa, né? O termo em português mais correto seria o termo não de precificação, seria apressamento, que seria o ato de avaliar quanto vale alguma coisa. Esses dois conceitos, se a gente for analisar, né, no primeiro conceito nós temos a palavra julgamento, e no segundo conceito de apressamento em português, o ato de avaliar, julgar e avaliar, envolve subjetividade. Então, todo critério de precificação tem intrínseco uma dose de subjetividade. E o modelo de precificação nada mais é do que uma tentativa de objetivar essa subjetividade. Mas a subjetividade ela não deixa de existir, ela permanece oculta, quer seja quando a gente escolhe o modelo de precificação, quer seja na escolha dos parâmetros desse modelo de precificação. Então, o uso de um modelo de precificação, ele não elimina a subjetividade, mas muitas vezes somente a oculta, tá? E esse é justamente o risco. Se nós temos uma subjetividade oculta e desconhecemos esse lado que está oculto, eventualmente a nossa análise em relação ao valor presente pode estar sendo distorcida sobre a importância ou o que representa aquele número pelo desconhecimento do critério que está por trás disso, justamente dos critérios que estão embutidos dentro do modelo de precificação. Me valendo aqui de duas citações de dois pensadores, né, e dois cientistas, eu gostaria de mencionar aqui primeiro Albert Einstein, que fala que nem tudo que pode ser contado conta, e nem tudo que conta pode ser contado. Tá? E uma outra citação de um matemático, né, John Ali Paulus, que a menos que nós saibamos como as coisas são contadas, nós não sabemos se é sábio contá-la em números. Tá? Isso aqui, essas duas colocações que eu estou trazendo, só para que a gente desmistificar ou eliminar aquele dogma, aquela visão dogmática que muitas vezes nós percebemos em relação aos defensores de um modelo A, B ou C de precificação. Então, todo modelo de precificação tem embutido preferências, traz embutido algum conceito técnico, tem parâmetros, tem um grau de subjetividade e cabe a nós, na análise desse modelo, entender as preferências, entender o que tem por trás desses modelos de precificação. Um outro aspecto importante aqui que nós gostaríamos de destacar em relação a esse modelo, a proposta que a ABRAP tem defendido, é a busca do conceito de equidade. Tá? Porque atualmente o modelo regulatório trata todo mundo igual. Mas tratar todo mundo igual é uma injustiça, é uma das formas de injustiça. Porque a forma de equidade seria tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, para que nós possamos ter um modelo de precificação, um modelo de solvência, um modelo de um ambiente regulatório, nós deveríamos ter conseguir construir um modelo que trate essas diferenças, certo? E trate entidades diferentes na medida justamente dessa diferença. Eu citei aqui, nós temos nesses slides que vocês estão vendo aí agora, 3 situações aqui para essa reflexão. Uma delas, uma pergunta seria, se para planos com diferentes prazos de pagamento de benefício, se nós deveríamos utilizar a mesma taxa atuarial para precificar seus passivos. Então vamos imaginar, eu tenho um plano com um prazo de pagamento de benefício de curto prazo, todos os benefícios terão que ser pagos nos próximos 2 anos, vamos imaginar. E uma outra situação, que eu tenho um plano previdenciário, um plano de benefícios, que eu tenho que pagar os meus benefícios em 20 anos. Tá? É razoável que esse plano, que tem que honrar todos os seus compromissos em 2 anos, utilize a mesma taxa de desconto atuarial do que aquele plano que eu vou ter que honrar os benefícios em 20 anos?
tá? Colocando para reflexão, logicamente, que não me parece, carece, né, de razoabilidade que a gente use o mesmo parâmetro para esses dois casos. Até porque, num caso, eu tenho que privilegiar a liquidez, naquele caso do plano que tem que honrar todos os compromissos no curto prazo, eu tenho que privilegiar a liquidez em detrimento da rentabilidade. E já num plano onde eu tenho um duration de longo prazo, eu posso abrir mão da liquidez em prol da rentabilidade dos investimentos. Então, essa situação já exemplifica que a carteira de investimento desses dois planos seguramente seria diferente e que também não haveria sentido em utilizarmos a mesma taxa atuarial, a mesma taxa de desconto atuarial para esses dois planos. Outra pergunta aqui, se esses planos diferentes deveriam ter o mesmo limite de solvência. Sabemos que quanto mais longo o fluxo de caixa de um passivo ou de um ativo, quanto mais longo, mais sensível é o valor presente desse fluxo às variações da taxa de desconto. Então, para um plano que você tem um fluxo muito curto, uma variação de 1% gerará um pequeno impacto no valor presente. Já para um fluxo de caixa de longo prazo, quanto maior o prazo, maior a sensibilidade à variação da taxa de juros. Só essa definição já seria suficiente para que nós pensássemos que planos que têm seus passivos de curto prazo ou passivos de longo prazo, esses planos deveriam ter critérios diferenciados para a precificação do seu passivo atuarial. Outra pergunta aqui, se devemos ter o mesmo prazo para equacionamento de déficit. Então, logicamente, nós temos também a situação de planos com durations diferentes do seu fluxo, os prazos de equacionamento de déficit devem estar vinculados ao duration desse fluxo, tá? Essas características. Então, essas preocupações em relação à equidade justamente têm também levado ao debate já há algum tempo sobre esse modelo de regulação. Então, do ponto de vista da ABRAP, a ABRAP entende que hoje nós temos algumas situações, alguns problemas na regulação vigente. Entre esses problemas, nós entendemos que temos problema com os critérios de precificação, porque os critérios de precificação nos parecem inadequados para a realidade, para a necessidade, principalmente pelo fato de serem diferentes em relação à forma de precificação dos ativos e dos passivos. Outro aspecto que nós vemos como um problema é a questão do equilíbrio, tá? Porque hoje, basicamente, para fins de equacionamento de déficit, ou para fins de destinação de superávit, a regulamentação utiliza o equilíbrio contábil como elemento de decisão. E, eventualmente, esse equilíbrio contábil não representa efetivamente a situação de equilíbrio das entidades. Você está acompanhando aqui conosco o primeiro webinar da ABRAP sobre precificação de ativos, passivos e solvência dos fundos de pensão. Nos acompanham neste momento 112 associados da ABRAP. E todas essas pessoas que estão assistindo à apresentação do senhor Silvio Renato Rangel Silveira, coordenador da CT ADOC de Precificação Ativos Passivos e Solvência de Planos da ABRAP, já podem começar a enviar as suas questões, de forma que assim que acabar a sua apresentação, ele já possa iniciar respondendo a todas as pessoas interessadas. Continuamos então com a apresentação do senhor Silvio Rangel. Obrigado. Então, esses problemas que nós estamos comentando aqui, dos problemas em relação à regulamentação vigente, além de problemas na precificação e de que o resultado contábil não expressa efetivamente a situação de equilíbrio, de solvência da entidade, nós temos também o problema da falta de equidade, que nós mencionamos aqui hoje. Por quê? Porque adotar critérios únicos para um sistema tão diversificado como o nosso é uma forma de falta de equidade. Então, esses são aspectos aqui importantes que nós vemos, alguns problemas importantes em relação à regulamentação vigente. Esse processo de construção de uma alternativa é um processo que no âmbito da ABRAP foi mencionado aqui essa comissão ADOC. Tá? Eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial aos membros dessa comissão ADOC que participaram desse processo. É uma construção coletiva, né? Quando a gente está falando aqui em nome da ABRAP, nós estamos falando de um processo de construção coletiva que envolveu contribuições muito importantes de várias ciências. Nós tivemos representantes da área atuarial, da área contábil, da área de investimentos e da área jurídica.
para elaborar essa primeira proposta que foi submetida, então, à comissão temática do CNPC e esperamos que em breve venha a ser aprovado pelo CNPC. Então, esse processo nosso de discussão é um processo que envolveu várias visões e colaboração de muitos profissionais, muitas reuniões, para que nós tivéssemos essa construção que estamos apresentando aqui para vocês hoje. Fazendo um breve apanhado aqui do histórico das alterações das normas envolvidas à precificação de ativos, passivos e solvência. Do ponto de vista de precificação do passivo, a norma ou a regra mais conhecida aqui, que vocês já, certamente todos já tiveram contato, a CNPC 9, que criou a famosa aqui escadinha, vamos dizer assim, que é justamente a redução gradual da taxa de juros dos antigos 6%, que era o teto, para 4,5% até 2018. Essa norma foi introduzida em 2012. Então, foi a alteração mais importante, mais significativa na precificação do passivo. Já na precificação dos ativos, o que nós tivemos aqui, eu vou fazer um breve histórico aqui que vocês estão vendo na tela, esse slide, em relação às alterações principais na precificação dos ativos. Nós tivemos, a partir da CGPC 4, que foi publicada em 2012, que estabeleceu a possibilidade de marcação na curva ao mercado e também a possibilidade, naquela época, de contabilização do resultado a realizar para títulos marcados na curva. Então, essa regra foi implantada em 2002. Ainda em 2002, por meio da CGPC 8, foi feito um detalhamento da forma de contabilização do resultado a realizar. Em 2005, nós tivemos a CGPC 15, que estabeleceu a prerrogativa de que, para a entidade que tem um título marcado na curva, ela poderia vender mesmo marcado na curva, e logicamente nessa venda realizando o resultado desse papel, desde que comprasse um título mais longo. Essa foi a norma introduzida em 2005. E depois, por meio da CGPC 22, em 2006, foi excluída a prerrogativa de contabilização do resultado a realizar para títulos marcados na curva. Além disso, nós tivemos em 2014 um ofício circular 1 da Previc, que foi uma interpretação da Previc a partir da qual foi proibida a remarcação dos títulos federais de marcação na curva para mercado, como forma de fazer frente à redução da meta atuarial. Isso nos traz aqui, esse apanhado normativo, traz para nós uma situação que basicamente é a seguinte: imaginando uma entidade que tenha feito um hedge perfeito, ou seja, ela tem um fluxo de caixa, um plano já saldado, que tem um fluxo de caixa conhecido do seu passivo atuarial, essa entidade compra títulos federais exatamente para o mesmo prazo, para os mesmos vencimentos em relação ao seu passivo, e essa entidade, apesar de estar totalmente equilibrada e totalmente redeada, ou seja, o seu fluxo de caixa dos ativos e do passivo está exatamente idêntico, essa entidade vai vir a apresentar déficits pela redução da sua meta atuarial. Por que ela apresentará déficit? Porque à medida que reduz a taxa atuarial, você aumenta o valor do passivo, só que a regulamentação atual não permite que você considere esse resultado a realizar daqueles títulos que justamente fazem um hedge do fluxo de caixa. Ou seja, vai apresentar uma entidade numa situação dessa, ela vai apresentar um déficit contábil, escritural, que não é real. Isso nós entendemos um grave defeito da regulamentação vigente, porque muitos fundos de pensão brasileiros, ao longo dos anos, adquiriram títulos federais com taxas superiores às suas metas atuariais, e essas entidades não estão sendo impedidas, atualmente, pelo entendimento e pela regulamentação vigente, estão sendo impedidas de apropriar esse resultado. E a apropriação desse resultado não é para equacionamento de déficit. A apropriação desse resultado é para que o resultado contábil das entidades represente a situação real de equilíbrio da entidade. Aqui o objetivo nosso, o que a BRAP tem defendido, é uma regulamentação que espelhe a realidade dos nossos planos previdenciários. Então, esse é o histórico da alteração normativa em termos de precificação de passivos e de ativos. Já na área de solvência, nós tivemos aí recentemente, num período curto, 3 alterações da regra de solvência. A primeira delas em 2012, onde justamente em função da CNPC 9, que mudou a regra de precificação do passivo, foi feita uma alteração na CGPC 26 para harmonizar essa alteração da precificação do passivo em relação ao cálculo de solvência no caso de distribuição de superávit.
No caso da CNPC 13, em 2013 foi emitida uma nova resolução, fixando o limite em 10% para questionamento de déficit, com 3 anos consecutivos. Então, aí, basicamente, a alteração regulamentar em relação aos 3 anos. E no caso, a CNPC 14, de 2014, abriu a excepcionalidade de um limite de déficit de 15%, válido somente para 2013. Numa situação que, à época, foi inclusive divulgada de forma negativa na mídia, no sentido de um casuísmo pelo aumento do limite de déficit numa situação de entidades aí que estavam apresentando déficit. O que a gente está discutindo aqui é justamente esse aspecto, ou seja, nós precisamos de um ambiente regulatório estável ao longo do tempo, quer os juros subam, quer os juros caiam, quer as entidades tenham superávit, quer elas tenham déficit, o ambiente regulatório não pode ficar sujeito, ou não deve ficar sujeito a essa influência, a essa interferência da conjuntura. Nós precisamos de um ambiente regulatório estável, nós somos entidades de planejamento de investimentos de longo prazo e precisamos de um ambiente regulatório também voltado para o longo prazo. E justamente essa proposta que a gente vai estar apresentando daqui a pouco, alguns detalhes, ela busca justamente apresentar aqui um ambiente estável, regulatório, para o nosso sistema. Em termos da atuação que a ABRAP tem tido nesse processo, a ABRAP ela vem atuando firmemente na discussão, nesse debate. Esse debate não é um debate recente. Já em julho de 2011 foi feito um seminário do ECSS sobre precificação de ativos e passivos. Em julho de 2012, um evento da ABRAP foi promovido, um evento da ABRAP sobre precificação de ativos, passivos e solvência. Nessa oportunidade, a ABRAP, inclusive, convidou um especialista da OCDE, o Dr. Juan Yermo, que esteve aqui no Brasil, e justamente compartilhando conosco a experiência internacional, os diversos modelos e como os diversos países estavam enfrentando essa necessidade de revisão dos seus modelos regulatórios da área previdenciária. Em 2012, a ABRAP, nós participamos aqui de debates sobre a revisão da CGPC 18, que era justamente a revisão da taxa de juros. Naquela oportunidade, as propostas da ABRAP, nós não conseguimos que elas conseguissem ser entendidas, compreendidas e incorporadas, né? E acabou sendo publicada, a alternativa foi a CNPC 9, que vocês conhecem, justamente a revisão da escadinha até 4,5% em 2018. Em 2013, nós participamos também da discussão do modelo de solvência, da alteração da CGPC 26. Foi criada uma comissão ad hoc específica da ABRAP somente para fazer proposta de solvência. E já naquela oportunidade, nós fazíamos uma proposta de limites de solvência diferenciados conforme o duration dos seus planos previdenciários. Essa alteração também não conseguimos que fosse incorporada na regulamentação naquele momento. E agora, em 2014, em função dessas sucessivas alterações e da comprovada inadequação do ambiente regulatório atual às necessidades dos planos previdenciários, justamente foi criada, no âmbito da ABRAP, essa comissão ad hoc de precificação e solvência. Também foi criado pelo CNPC uma comissão temática 4, que discute esse assunto. No caso da comissão ad hoc, a discussão foi interna à ABRAP. Nós tivemos várias reuniões justamente com representantes da área contábil, jurídica, atuarial e de investimentos. Esse processo começou internamente. Depois, as reflexões e as propostas discutidas internamente da ABRAP nós levamos no âmbito da Comissão Temática 4. Essa Comissão Temática 4 tem um escopo maior, porque já envolve representantes do governo, da Previc, da SPPC, da Casa Civil, da Fazenda, da DEST, Tesouro Nacional. Nós temos uma série de elementos aqui, da ANAPAR, importante mencionar também, a ANAPAR, a Associação dos Participantes, a Associação dos Patrocinadores também, que participaram desse processo. Então, o debate no âmbito da Comissão Temática 4, ele já ampliou para um universo muito mais representativo, e essa discussão foi muito enriquecedora. Logicamente, construir consensos num processo amplo como esse leva tempo, também é um processo onde há que cada um que está debatendo conseguir entender e se posicionar no lugar do outro para a gente construir um consenso, e acreditamos que a proposta que conseguiu-se consensar na Comissão Temática 4 represente um avanço importante para o nosso sistema. E a próxima fase desse debate é justamente a submissão à aprovação do CNPC
a ABRAP estava contando com essa aprovação, que essa aprovação já tivesse ocorrido nessa semana. Inicialmente nós estávamos trabalhando com a previsão de uma reunião que estava prevista para acontecer no dia 6 de novembro. Infelizmente não foi possível a convocação dessa reunião, mas nós temos aí indicativos que no dia 19 de novembro o CNPC estará se reunindo, e nós estamos convictos aí de que essas propostas amplamente discutidas, debatidas no sistema, terão acolhida e serão aprovadas em breve pelo CNPC para início de vigência ainda em 2014. É essa a expectativa com a qual nós estamos trabalhando no momento. Falando em termos de marco regulatório aqui do vigente, nós temos aqui basicamente 3 grandes resoluções, né, que são afetadas nesse processo de discussão. A CGPC 18, que trata de vários assuntos, mas o foco nosso aqui está tratando basicamente da taxa atuarial. Nós temos a CGPC 4, que trata da precificação dos ativos, e a CGPC 26, que trata de solvência. Então, as nossas propostas, as propostas da ABRAP, elas abrangem essas três resoluções. Uma das discussões aqui que nós tivéssemos, e eu confesso para vocês que foi um grande aprendizado para mim nesse processo de debate, é justamente a capacidade, a necessidade de convergir abordagens, né? Nós temos, no nosso sistema, nós convivemos com profissionais de formações distintas, né, muito especializadas, áreas muito técnicas, muito especializadas, mas que ao longo dos anos têm promovido seus debates no âmbito restrito das suas especializações, né? E essa discussão agora que nós fizemos, como abrange tanto a parte do passivo, do ativo e da solvência, nós tivemos que convergir abordagens, convergindo a abordagem na precificação dos passivos, dos ativos e da solvência, de forma a privilegiar o interesse e o equilíbrio de longo prazo dos fundos de pensão. Então, a discussão da ABRAP basicamente buscou essa visão mais holística do ambiente regulatório em relação àquilo que nós temos atualmente. A ABRAP, basicamente, a discussão da ABRAP, ela sintetizou em 3 propostas. Eu vou detalhar na sequência cada uma dessas propostas, mas citando aqui uma síntese de quais seriam as 3 propostas feitas pela ABRAP. A primeira proposta seria relacionada ao passivo, onde nós passaríamos a utilizar uma taxa atuarial convergente para o mercado, com a média de 5 anos. A nossa proposta foi de 5 anos. No âmbito da discussão, depois acabou sendo reduzido para 3 anos essa média, com a existência de um teto em piso em relação a essa taxa parâmetro. Então, nós precificaríamos a nosso passivo considerando um intervalo. Nós teríamos um intervalo de discricionariedade da entidade, a esse intervalo também, logicamente, vinculado à carteira de investimentos de cada uma das entidades. A segunda proposta que nós temos, e eu também vou detalhar na sequência, seria que as operações que eu chamo aqui, estou chamando de cash flow matching, ou seja, quando nós compramos títulos de longo prazo e marcamos na curva para levar até o vencimento, como uma operação de hedge, de fluxo, essas operações têm que contabilmente ser tratadas de forma correta, principalmente na hora de equacionamento de déficit ou distribuição de superávit. Não tem sentido nós equacionarmos déficit ou distribuir superávit sem o tratamento correto dessas operações de cash flow matching. Essa é uma outra observação, uma outra proposta que nós temos. E a terceira proposta da ABRAP é relacionada ao limite de solvência. Ou seja, como eu já mencionei aqui, se nós temos planos com durations diferentes, em tese nós teremos que ter limites de solvência diferentes conforme o duration de cada plano de benefícios. Essas seriam uma síntese das 3 propostas e, na sequência, eu vou abordar cada uma delas. Nesse slide que vocês estão vendo agora, tem alguns princípios que nós utilizamos dentro desse debate, né? Um dos princípios é justamente o princípio da precificação do passivo atuarial segundo taxas de mercado suavizadas, né? Nós não podemos fugir a uma necessidade de utilizarmos taxas convergentes para o mercado. Aliás, né, a ideia justamente desse modelo é essa, mas tem que ser suavizadas porque nós não podemos trazer para na nossa gestão dos planos previdenciários aquela volatilidade inerente ao mercado do dia a dia, né? Então, nós temos que usar uma taxa convergente para o mercado, mas não a taxa de mercado propriamente dito, e por isso a ideia nossa de suavização, usando uma média, nossa proposta de 5 anos, repetindo, e que a proposta da comissão técnica acabou reduzindo para 3 anos.
Também a questão do hedge de passivo, um tratamento contábil adequado para isso. Parâmetro de solvência compatível com cada plano de benefícios, né? Um outro princípio muito importante que a ABRAP tem defendido é a eliminação de artificialismos e casuísmos. Quer dizer, a ABRAP não está propondo uma norma para resolver déficit de nenhuma entidade, nós não estamos propondo norma para criar situações artificiais. Ao contrário, nós estamos corrigindo, a nossa proposta é a correção de critérios que, no nosso entendimento técnico, estão inadequados e que levam a uma percepção inadequada até sobre a existência ou não de superávit ou de déficit das entidades. Então, nós queremos eliminar esses artificialismos e eliminar também qualquer espécie de casuísmo no ambiente regulatório, né? Uma preocupação nossa também é a demonstração da situação real de equilíbrio. Aliás, esse deve ser uma preocupação não só nossa da ABRAP, dos fundos de pensão, dos participantes, dos patrocinadores e do próprio órgão regulador, né? Que se nós temos um ambiente regulatório que não expressa a situação real de equilíbrio, nós temos que corrigir essa distorção. E a estabilidade regulatória, independente de cenários. Nós não podemos variar a regulação conforme o cenário das entidades. Esse é um ponto importante também que nós estamos destacando dentro da nossa sugestão. Falando da questão aqui de precificação do passivo, né, nesses slides aqui, no topo aqui desse slide, nesse diagrama, vocês vão poder observar aqui a síntese do que seria a nossa proposta, né? O que está em azul aqui são fatores, nesse slide, né, retorno esperado de investimentos e a duration do passivo são fatores inerentes internos à realidade interna de cada entidade. Cada entidade tem uma carteira própria de investimento e cada entidade tem um fluxo próprio do seu passivo. Então, esses dois elementos são elementos internos. O que está em amarelo aqui seria a realidade de mercado. Tá? Então, esse modelo que nós estamos propondo, né, que está sendo submetido, nós teríamos o seguinte. O passivo das entidades, ele passará a ser precificado pela expectativa da rentabilidade de investimentos, da sua carteira de investimentos. Tá? Esse é o ponto principal do conceito. Nós teríamos que precificar o nosso passivo pela expectativa da rentabilidade dos nossos investimentos. Entretanto, nós não vamos poder fazer isso de forma irrestrita. Até porque se nós fizéssemos isso de forma irrestrita, você poderia induzir a uma tomada de risco muito grande, uma expectativa de rentabilidade muito grande do investimento, em detrimento, em prejuízo da segurança do plano. Então, nós teremos que utilizar, sim, o retorno esperado dos investimentos, mas faremos isso dentro de um intervalo. Qual que é esse intervalo? Como que vai ser definido esse intervalo? Esse intervalo, é importante a gente ter essa noção de que esse intervalo vai variar para cada uma de nossas entidades. Então, cada uma dessas entidades terá um intervalo, um teto e um piso, diferente de taxa atuarial. E qual que será esse teto e esse piso? Para chegarmos ao teto e ao piso das nossas entidades, nós teremos que proceder da seguinte forma. Cada entidade nossa terá que, a partir do fluxo de caixa do seu passivo, calcular o duration do seu passivo atuarial. Esse passivo, ele será, a partir desse ponto, né, do cálculo do nosso duration do passivo, nós vamos buscar na média das NTNBs dos 3 anos, a Previc anualmente vai publicar uma portaria, uma estrutura a termo de taxa de juros, nós vamos buscar qual que é o ponto dessa curva de estrutura a termo da taxa de juros. Nós vamos encontrar, imaginando aqui, que uma entidade de 15 anos, que tem um duration de 15 anos, vai encontrar agora uma taxa parâmetro próximo de 5,25%, que seria a média dos últimos 5 anos. Nós poderemos utilizar uma taxa até 40 basis points acima. Então, para uma entidade, por exemplo, que tem 5%, 40 basis points acima, o teto da taxa, parâmetro, seria de 5,40. E 30% abaixo, ou seja, 30% a menos do que 5, o nosso piso seria 3,50. Então, se a taxa parâmetro for 5, nós poderíamos utilizar uma taxa atuarial entre 5,40 e 3,50. Esse teto, esse piso, repetindo, ele vai variar para cada uma das entidades, em função do duration do nosso passivo. É importante aqui nós salientarmos, né, o Gazzoni aqui está me auxiliando e recordando isso, que, na verdade, a nossa taxa, essa taxa não vai ser fixada para as entidades, essa taxa é para cada plano de benefício, porque cada plano tem um duration diferente. Então, cada plano de benefício nosso pode ter taxas, parâmetros diferentes, tetos e pisos diferentes. Aí, o que acontece se nós quisermos usar
uma taxa fora desse intervalo, acima do teto ou abaixo do piso. Nós poderemos fazê-lo mediante uma alteração da Previc nos termos da IN7 já vigente, ou seja, já existe um critério. Quem hoje precisa ou deseja utilizar uma taxa superior ao teto, ele tem que preencher uma série de requisitos, tem uma série de elementos que ele tem que demonstrar e pode demandar aprovação para a Previc. Então isso não vai mudar. Certo? Vai mudar esse intervalo. Nós vamos ter um grau de discricionariedade e, do ponto de vista técnico, tá, alguns aspectos aqui que eu gostaria de destacar em relação a esse novo modelo. É que esse novo modelo, ele traz intrínseco um autoajuste aos planos, ou seja, em função do duration específico do teu passivo e da tua carteira de investimento, se você muda a tua carteira ou muda o duration do teu plano, automaticamente a tua taxa atuarial ela será modificada. O teu teto e o teu piso pode vir a ser modificado. Tá? Essa regra também ela tem uma característica importante de um autoajuste às tendências de mercado. Na medida que nós utilizamos uma média de 3 anos no mercado, mesmo que seja uma tendência suavizada, caso quando se usa a média, justamente a ideia é suavizar essa volatilidade, mas ao longo do tempo você tem um autoajuste às tendências do mercado. Se o juro começa a subir, ou sobe rapidamente, ao longo do tempo os nossos tetos e o pisos também sobem. Se o juro cair muito rapidamente, ao longo do tempo, em 3 anos também esse juro, o teto e o piso também cairão. Então, nós teremos aqui um autoajuste a essas tendências do mercado. Um outro ponto importante, eu diria que isso é um ganho excelente no sentido de gerar e alinhar, produzir incentivos corretos à gestão de investimentos de longo prazo, é a possibilidade de nós usarmos um spread acima da média dos últimos 3 anos. Quando eu uso aquele teto, eu falo que o teto é 40 basis points acima da taxa parâmetro, e aqui, para simplificar, vamos entender essa taxa parâmetro como a taxa livre de risco. Significa o seguinte, esses 40 basis points é aquilo que, do ponto de vista da gestão das nossas entidades, nós teremos a prerrogativa de tomar risco nas nossas entidades para buscar um alfa, um excesso de retorno dos investimentos de 40 basis points acima da taxa livre de risco. Ou seja, nossas entidades, se nós tivermos uma carteira compatível com isso, nós podemos utilizar esse teto. Vamos supor um caso de uma entidade que deseja ter uma postura conservadora e não quer aplicar em ativos de maior risco, quer aplicar somente em títulos federais, fez um hedge total. Tá. Ela pode fazer isso, mas aí ela não poderá contar com este teto, porque justamente na hora que ela for fazer a previsão da rentabilidade da sua carteira, como ela só tem ativos livres de risco, logicamente o teto dela, a taxa que ela terá que usar, seria a própria taxa parâmetro e não a taxa que está próximo do teto. Então, esse modelo, principalmente esse spread de 40 basis points, ele é um spread aqui que estimula uma gestão mais ativa da carteira, no sentido de, a partir de um nível de risco não muito grande, mas você gerar rentabilidade superior ao que seria produzido somente pela alocação em títulos federais. Outro ponto muito importante aqui nessa regra é que ela já traz embutida, eu não vou entrar em detalhes aqui porque nós teríamos problema de tempo, mas ela traz embutida também um aumento automático desses spreads de forma inversamente proporcional à taxa de juros. O que prevê essa regra? Se nós reduzirmos a taxa abaixo de 4%, se nós reduzirmos a taxa, os juros caírem abaixo de 4%, esse spread automaticamente vai se tornando maior. A ponto de que se os juros cair zero, numa situação só hipotética, nós mesmo assim teríamos um spread que chegaria a 2% de spread. Ou seja, a ideia aqui é que o alfa que você consegue gerar, quanto menor a taxa de juros, mais alfa a gente consegue gerar nas nossas carteiras de investimentos, e com isso esse modelo ele traz embutido esse processo de autoajuste a diversas diferentes condições de mercado. Do ponto de vista prático, nesse próximo slide aqui, vocês vão ver, nós tínhamos o que está embaixo aqui com esse X marcado aqui em vermelho, porque nós não tivemos sucesso na proposta feita da média de 5 anos, o que foi aprovado é o quadro de cima, que é a média de 3 anos, mas a gente pode ver, do ponto de vista prático, quais seriam os tetos e pisos que as entidades poderiam utilizar dependendo do duration dos seus passivos. Aqui a gente sabe que grande parte dos fundos de pensão brasileiros, o duration está entre 10 e 15 anos. Pelo menos essa a expectativa aqui dentro dos cálculos das informações que chegaram até nós. Dentro de 10 e 15 anos, pegando ali naquele ponto, na tabela de cima,
nós teríamos uma taxa parâmetro de 15 anos de 5,31, então o teto seria 0,40 acima disso, 5,71 seria o teto, tá? E o piso seria 3,72. Então, para uma entidade que tem um duration de 15 anos, ela olhando naquela tabela aqui, a gente poderia dizer que o teto que ela poderia utilizar é 5,70, que é um pouco maior do que o limite da CNPC 9 atualmente, que é de 5,50 para entrar em vigor agora a partir de 2014. Já se o duration for de 10 anos, esse teto seria 5,58, e para durations menores que 10 anos, logicamente o teto vai caindo progressivamente. Aqui no caso de 5 anos, o teto seria 5,22. Né? Aqui um ponto importante, justamente em função desse aspecto, uma das propostas que a ABRAP está levando para a discussão no CNPC é que aquelas entidades que têm um duration abaixo de 10 anos, no cálculo dos seus passivos, que o limite, excepcionalmente para esse ano agora, de 2014, essas entidades permaneceriam com o teto de 5,5%. Essa é uma das alterações em relação à proposta que está sendo discutida, que nós estamos levando para debate do CNPC, né, se a reunião vier a acontecer no dia 19. Do ponto de vista aqui agora, ainda de precificação do ativo, quer dizer, mudando, desculpe, agora, até agora a precificação de passivo, agora mudando para a precificação do ativo, né? Esse slide aqui tenta mostrar para vocês, para os que estão assistindo a essa apresentação, a esse webinar, tenta mostrar qual que é o conceito que nós estamos traduzindo. Né? Nós temos aqui do lado esquerdo, em azul, né, o passivo atuarial, utilizando uma taxa de desconto, e os ativos das nossas carteiras, os vários fluxos, trazidos a outra taxa de desconto, ou segundo critérios de precificação próprios, né, avaliação econômica, curva, mercado, etc. No caso das NTNBs, que são títulos comprados, adquiridos para a rede de fluxo, né, a ideia nossa seria justamente, né, esse próximo slide mostra isso, seria justamente essa, ou seja, a ideia é que você utilize para as NTNBs o critério de precificação do passivo, de forma que se você marcar o passivo a 5, a 6, a 3, a 7, aquela parte arrediada do fluxo não vai produzir volatilidade no resultado. Tá? Então, esse é um ponto importante dessa proposta que a ABRAP está fazendo. Qual que é o conceito que está por trás, o que está envolvido aqui nessa proposta formulada pela ABRAP? Vamos fazer um pouquinho de retrospectiva aqui em relação ao próprio CNPC 9. Né? Antes da CNPC 9, quando se tinha um teto fixo de 6%, as entidades ao longo do tempo mantiveram suas taxas atuariais relativamente estáveis, quando você adquiria um título federal, você efetivamente tinha uma operação redeada, tá? Até porque a tua taxa não estava sendo reduzida. Tá? Então, o teu hedge aí estava relativamente adequado. Com a CNPC 9, a partir do momento que você passou a reduzir essas taxas de juros atuariais, aquelas entidades que tinham o hedge feito do seu fluxo passaram a demonstrar um déficit. E esse déficit não existe. Esse déficit é um déficit escritural, contábil, mas que é um déficit que não existe. Né? Muitas entidades, para fugir desse problema, algumas delas fizeram o seguinte, fizeram a remarcação de curva para mercado, justamente para contabilizar aquele resultado a realizar que estava é um resultado disponível, mas que não estava contabilizado. Só que com o ofício circular 1 da Previc, essa possibilidade de remarcar de curva para mercado foi inviabilizada. Ou seja, a entidade passou a demonstrar um déficit, não pode considerar aquele resultado a realizar dos próprios títulos federais, teria que chamar aporte dos participantes e do patrocinador, algo que nos parece carecer de razoabilidade. Então, esse ambiente aqui criou uma situação, justamente que nós temos demonstrado isso, uma situação de déficits irreais, né, déficits contábeis, escriturais, mas que não representam a situação real de solvência dos planos previdenciários. Justamente nesse debate, nós mostramos, num debate que nós tivemos em vários âmbitos, inclusive com os órgãos de governo, a ANAPAR, a PEP, todos que participaram desse debate, qual que seria o risco de nós mudarmos somente a precificação dos passivos sem a correspondente reprecificação também dos ativos, especialmente dessa parte de cash flow matching. Né? O risco é que fazer hedge de passivo, comprando o título federal e marcando na curva, deixaria de ser uma alternativa de hedge, porque como você terá volatilidade no critério de precificação do passivo, você teria alternadamente superávites e déficits para um fluxo hedgeado. Então não valeria mais a pena, não seria mais recomendável do ponto de vista técnico fazer hedge de fluxo.
né? A única forma de você permitir a continuidade dessa estratégia é justamente permitir o tratamento contábil adequado para essa parte do fluxo que estaria redeado. Então, nesse sentido, a ABRAP fez um estudo, né, elaborou uma proposta e apresentou várias formas de tratamento contábil dessa nova modalidade de precificação dos ativos, títulos federais especificamente, né, tratando isso como resultado realizado, resultado a realizar, ou tratando isso como um demonstrativo anexo na contabilidade. Aí nós tivemos a colaboração dos contadores que optaram por essa terceira alternativa de tratar isso como uma forma de demonstrativo, foi a forma consensada do melhor forma do tratamento contábil. Nós tivemos, durante o debate, também uma discussão de utilizar esse mesmo critério para títulos privados, não só para títulos federais, para títulos privados de longo prazo também. Isso inicialmente houve uma certa aceitação na proposta, mas ao longo do tempo do debate considerou-se que os riscos dessa estratégia superariam os benefícios. Então, pelo menos por enquanto, o que deve sair na proposta é que essa prerrogativa será válida somente para títulos federais atrelados a índices de preço. Seriam as NTNBs e as NTNCs que poderiam se valer dessa prerrogativa. Nesse próximo quadro, vocês podem ver um esboço daquilo que será o demonstrativo anexo, né? Esse tratamento, né, do resultado a realizar desse ajuste de precificação dos ativos, ele será feito num demonstrativo do ativo líquido por plano de benefícios. Esse demonstrativo já existe, não é um demonstrativo novo. Simplesmente serão informações complementares ao final do demonstrativo. Vocês podem observar lá ao final, tem a apuração do equilíbrio técnico, chamado apuração do equilíbrio técnico ajustado, que considera o próprio equilíbrio técnico das entidades com esse ajuste da diferença do preço do título federal, considerando ele marcado na curva e considerando ele marcado pela taxa atuarial. Importante que esse ajuste pode ser positivo ou negativo, ou seja, esse ajuste não vai sempre aumentar o meu ativo líquido, ele pode também diminuir, certo? Ele vai dar estabilidade ao resultado, tá? Justamente o que eu mencionei. Se você tem uma situação que eleva a taxa atuarial, você teria um passivo menor. Em compensação, neste caso, você também elevando a taxa atuarial, esses teus títulos redeados vão valer menos, tá? E você vai fazer um ajuste negativo na contabilidade. No caso contrário, se a taxa atuarial reduzir, né, você aumenta teu passivo, mas também aumenta teu valor dos ativos na mesma proporção. Então, esse ajuste pode ser positivo ou negativo no caso de equacionamento de déficit. No caso de distribuição de superávit, esse ajuste só será negativo. Ou seja, nós não poderemos distribuir resultado a realizar. Isso está claro na proposta da resolução do CNPC, onde nós trataríamos esse resultado a realizar. No caso de superávit, ele só será negativo. Então, ele só abaterá o superávit. Mas no caso de ter um resultado, estar superavitário e ter um resultado a realizar positivo, nós não poderíamos distribuir um resultado a realizar. Isso está previsto nas normas. Eu vou pular aqui, eu só queria deixar um pouco mais de tempo para as perguntas, né? Eu vou acelerar aqui um pouquinho só a exposição. Nós fizemos uma avaliação do impacto estimado desse critério de precificação harmônica entre ativo e passivo, tá? E principalmente para aquelas entidades que já fizeram os seus ALMs e têm uma estrutura de duration dos seus ativos, no caso das NTNBs e NTNCs, próxima do duration dos seus passivos, essas entidades terão condição, terão uma estabilidade muito maior nos seus resultados com essa nova regulamentação. A nossa estimativa aqui, no caso hipotético dos juros virem a cair até 4,5%, as nossas entidades apresentariam aqui um déficit. Aqui é uma amostra, só são 78 planos que nós fizemos uma amostra. Esses 78 planos apresentariam, em tese, um déficit de 18 bilhões de reais. No caso de você fazer essa harmonização entre critérios de precificação do ativo e passivo e utilizando a precificação dos ativos também a mesma taxa de 4,5%, né, 13 bilhões daqueles 18 bilhões de déficit seriam cobertos por essa reprecificação dos ativos. Ou seja, numa amostra aqui de 78 planos, a gente poderia dizer que aproximadamente 65% do impacto da redução dos juros, para aqueles planos que estão redeados, esse 65% do impacto da redução dos juros seria absorvido pela sua carteira de hedge.
Tá? O que é uma visão bastante compatível com a própria alocação que os fundos de pensão têm em títulos federais. Muitos planos têm boa parte, parcela expressiva do seu patrimônio em títulos federais, e aí você poderá incorporar isso como resultado a realizar. Entrando agora na questão da solvência, tá? Falando aqui da solvência dos planos, nós teríamos, se nós usássemos a taxa de mercado para precificar o nosso passivo, a taxa de mercado nesse gráfico aqui é a taxa em azul. Vocês podem ver essa linha em azul, tá? Representa a média das NTN-Bs com duration de 15 anos, né? A linha em verde seria a média de 5 anos e em vermelho a média de 3 anos. Aqui a gente poderia observar o seguinte, a gente poderia observar que a volatilidade a mercado seria incompatível com a realidade dos planos previdenciários. Nós não poderíamos utilizar essa taxa de mercado. Que volatilidade que isso geraria? Tá? Eu vou pular aqui esse próximo slide e passar para o seguinte. Esse aqui seria o impacto estimado de um passivo de 15 anos, considerando a volatilidade histórica aqui dos títulos federais, né? Se nós estivéssemos utilizando a média, a taxas a mercado, para precificar os nossos passivos, né, nós teríamos em 2012, o nosso passivo teria aumentado 30% e em 2013 diminuído 50%. Então essa realidade de volatilidade é incompatível com um ambiente regulatório de longo prazo, que é a expectativa de um fundo de pensão. Por isso que nós não podemos utilizar a taxa de mercado para precificar os nossos passivos. E por isso que a gente está propondo taxas suavizadas aqui de 3 ou de 5 anos. Nesse próximo slide aqui, a gente mostra, tá, é mais uma demonstração do efeito diferente que nós temos da redução ou do aumento da taxa de juros para diferentes planos, né? Vocês vão ver aqui plano A, B, C, cada um desses aqui são casos reais, são planos de casos reais, né? E a gente vê, por exemplo, no plano C, que tem um duration de 10 anos calculado, tá? Se você reduzir 1% na taxa de juro, o impacto no passivo é de 10%. Já no plano F, que ali nós temos um duration de quase 19 anos, 18,42, se você reduzir 1% na taxa atuarial, o teu passivo vai aumentar 19%. Ou seja, o impacto no passivo atuarial é de 1% versus o duration do plano. Tá? Por mais óbvio que seja isso aqui demonstra a necessidade de nós tratarmos solvência de forma diferente. Porque a mesma variação de taxa de juros que para um determinado plano gera pouco impacto, para o outro plano, quanto mais longo seja o seu passivo, maior o impacto que tende a gerar. Por isso que o critério de solvência, para quem tem um passivo de curto prazo ou um passivo de longo prazo, deveria contemplar essa diferença. Tá? Então, a nossa proposta da ABRAP, lembrando o seguinte, que essa proposta aqui está com esse X, esse vermelho aqui marcado, porque ainda não foi consensado sobre isso, é uma proposta da ABRAP, que ainda não está indo para o CNPC. As duas propostas que eu tratei anteriormente, prestação de ativos e passivos, elas já estão sendo submetidas ao CNPC para aprovação dia 19, mas essa proposta de solvência ainda não. Mesmo assim, nós vamos explicar rapidamente a visão da proposta da ABRAP e depois, na sequência, a gente deve abrir aí para perguntas de vocês. Mas a característica principal que nós temos aqui, né, dessa nossa proposta, tá, eu vou mostrar nesse gráfico aqui na sequência. Nós temos aqui, cada plano tem um duration, tá? Cada plano tem um duration. Tá? Então a nossa ideia é que cada plano, em função do seu duration, vai ter um limite de déficit diferenciado. E esse limite de déficit vai ser 1% versus o duration. Tá? Aqui no próximo slide vocês podem ver que se nós temos um limite de déficit, no caso, grande para quem tem um duration maior, mas na medida que o duration vai diminuindo, tá, o teu limite de déficit também diminuiria. Tá? Essa seria a engenhosidade, né, ou a inteligência desse modelo, onde você também teria um autoajuste do limite de déficit de acordo com a realidade, a necessidade de cada plano previdenciário. Nós teríamos aqui um prazo, um gatilho, ou seja, mesmo que você esteja com déficit abaixo do limite total, nós teríamos esse prazo de 5 anos, né? Ou seja, se você tiver déficit em 5 anos consecutivos, nós dispararíamos um gatilho. Tá? E o prazo de equacionamento do déficit seria o prazo remanescente, ou seja, você teria 5 anos para disparar esse gatilho e uma vez, imaginando aqui um duration de 15 anos, você teria 10 anos
para equacionar o teu déficit caso o gatilho seja disparado. Então, essa é a proposta de solvência elaborada pela ABRAP, lembrando mais uma vez que essa proposta ela não está sendo colocada ainda em pauta, mas existe uma perspectiva de que até final do ano ainda a gente consiga também concluir esse debate, não a aprovação nesse ano, mas seguramente concluir pelo menos o debate desse processo. Então nós estamos ouvindo aí as propostas da ABRAP para a precificação de ativos, de passivos e para a solvência também dos planos dos fundos de pensão. Nós estamos ouvindo o senhor Silvio Rangel e também vamos contar a seguir com as respostas que ele vai dar às perguntas que alguns já nos estão enviando, mas que todos podem nos enviar. Basta escrever aí as suas respostas, dar o enviar aí, clicar no enviar, que nós vamos receber aqui. Vamos falar para que todos possam ouvir, todos os mais de 150 participantes que nos acompanham online neste momento. E tanto o senhor Gazzoni quanto o senhor Silvio Rangel vão estar aqui respondendo a vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, por favor, enviem as suas questões. Mais alguma coisa que o senhor vai acrescentar, não é isso, senhor Silvio? Só concluindo aqui, nós já vamos abrir para essas perguntas. Do ponto de vista das conclusões, né? As propostas, nós entendemos que esse conjunto de propostas representa um avanço importante para o sistema. Primeiro que essa proposta, elas eliminam a escada da CNPC 9, aquela escada de 4,5% até 2018, que essa proposta já se mostrou como ela é inadequada a conjunturas diferentes, né? Ela foi numa conjuntura específica de queda de juros, ela é inadequada para uma situação de elevação de juros. Outro ponto é que permitem autoajuste da taxa atuarial aos cenários, ou seja, é uma proposta que não depende de revisão se mudar o cenário. Também permite um autoajuste da taxa atuarial a cada plano, ou seja, situação de duration do plano e a carteira de investimento do plano se reflete diretamente na norma. Incentiva uma gestão ativa, né, esse conceito do spread sobre a taxa livre de risco, e tratam adequadamente as operações de cash flow matching, que é o que a gente está chamando de hedge de fluxo. Entretanto, essas propostas não contemplam todas as necessidades ainda na visão da ABRAP, né? Nós aqui mostramos ainda uma certa preocupação em relação à média de 3 anos. A nossa proposta foi de 5 anos, mas dentro do que foi possível de construir de consenso, prevaleceu a média de 3 anos, né? Uma outra preocupação nossa é que a discussão de solvência não foi contemplada do ponto de vista do resultado. Então, os parâmetros de solvência eles não foram alterados ainda, né, nesse caso. Nós pretendemos continuar esse debate para viabilizar aquela proposta que nós mencionamos. E outros ajustes de precificação de ativos e passivos ainda são necessários, que não foram ainda contemplados nessa proposta. E um outro ponto aqui também, que seria o prazo para a publicação em vigência das normas. O estágio atual desse debate, para que vocês que estão nos assistindo nivelem as suas expectativas e angústias também em relação a esse processo. Eu digo angústias porque, do nosso ponto de vista, a ABRAP também, nós estamos discutindo esse assunto desde março, abril, intensamente, né? Nós participamos de 26 reuniões até o momento, com essa de hoje, que nós tivemos aqui de manhã, foram 27 reuniões sobre o assunto. Foi uma construção que envolveu vários atores no sistema, tivemos a colaboração e a intervenção de muitos atores no sistema, e era a nossa expectativa, e permanecemos firmemente comprometidos com essa expectativa, de que essa norma seja aprovada ainda este ano, para entrar em vigência ainda este ano. Do ponto de vista do estágio atual, a proposta ela foi enviada pela Previc ao CNPC no dia 23 de outubro. A previsão era que a reunião do CNPC tivesse ocorrido dia 6 de novembro, ela não aconteceu nessa data, e ainda não foi convocada a reunião do CNPC. Nós estamos trabalhando com a hipótese de que hoje ainda, ou no máximo na segunda-feira, essa reunião do CNPC venha a ser convocada. Existem alguns pequenos ajustes ainda necessários, que não foram possíveis serem feitos no âmbito da comissão temática, mas a ABRAP vai levar esse assunto ainda ao CNPC, e esses 3 ajustes estão relacionados ao início de vigência, que no nosso entendimento é necessária a vigência já em 2014 dessas normas. A redução de 1% para a distribuição do superávit tem um erro no texto, tá? O texto está considerando sobre a taxa parâmetro do plano e não sobre o teto.
um ajuste de um erro no texto, e também num tópico ali relacionado aos planos CDs, que deveria utilizar um intervalo e não especificamente a taxa parâmetro no caso de planos CDs. Então são 3 alterações aqui que nós entendemos que teremos que debater ainda no âmbito da própria reunião do CNPC em relação às propostas que já estão circulando, mas a gente tem expectativa, estamos alinhando já com os diversos atores do processo para que essas alterações sejam incorporadas. Então com isso aí eu termino, agradeço a vocês essa paciência até por aguardar esse tempo, e vamos agora então, devolvo a palavra aqui para nós começarmos a debater e inclusive apresentar respostas às dúvidas, às perguntas que vocês tenham. Nós agradecemos a apresentação do senhor Silvio Rangel, coordenador da CT ADOC de precificação de ativos, passivos e solvência de planos da ABRAP. Contamos também com a participação aqui do senhor Antônio Fernando Gazzoni, diretor-presidente da Gama e membro da comissão ADOC. A ideia agora é nós respondermos as dúvidas de todos os nossos 157 participantes online que estão nos acompanhando até agora, acompanharam a apresentação do senhor Silvio e já estão nos enviando perguntas. Se você que está nos assistindo também quer enviar a sua questão, basta escrevê-la, nós vamos lê-la aqui, não identificamos a pessoa que faz o questionamento, e você vai ter aqui online, ao vivo, a resposta dos senhores Silvio, Rangel e Gazzoni. Então vamos começar aqui, senhores, com uma dúvida que pergunta: esta nova norma, entre aspas, mataria a instrução número 7? Não. Essa nova norma não mata a instrução normativa 7 e, ao contrário, ela a reforça. Tá? E digo que a reforça, eu vou pedir para o Gazzoni aqui complementar a resposta, mas aquelas entidades que precisarem usar taxas atuariais acima daquele intervalo ou abaixo daquele intervalo, permanece a necessidade de comprovação da convergência dos seus estudos de rentabilidade. Né? Eu gostaria de passar para o Gazzoni para complementar essa questão em relação à IN7. Perfeito, Silvio. Eu acho que você abordou bem. A IN7, de maneira alguma, ela está sendo desprezada, ela passa a ser reforçada. Veja, nós aqui estamos naturalmente centrando toda a apresentação na taxa de juros atuarial, mas a IN7, assim como a resolução 18, elas tratam da aderência e da convergência de todas as hipóteses atuariais. A IN7 ela passa a ter uma importância fundamental, porque como durante a apresentação do Silvio ele fez questão de ressaltar, a precificação da taxa atuarial ela vem da rentabilidade, do retorno dos investimentos, e ela é ponto central para poder, para cada plano, poder encontrar o seu nível dentro do corredor que vai ser aí sim fixado através da taxa parâmetro. Ou seja, as entidades terão, para cada plano de benefícios, que calcular a sua taxa de desconto atuarial pela IN7 e também através da identificação da taxa parâmetro, como bem explanado aqui pelo Silvio, estabelecer o corredor, o túnel que a gente ouviu na apresentação, e aí sim definir sua decisão, sua estratégia em relação à taxa de desconto atuarial. Nós temos aqui mais questões. Quando poderá ser realizado o ajuste? Será realizado independentemente do plano atingir a situação de necessidade de equacionamento de déficit ou destinação de superávit? Sim, a ideia do ajuste nas informações complementares naquele demonstrativo contábil, nós vamos ter a nossa entidade, né, o equilíbrio técnico de cada plano vai estar representado na contabilidade, e nós teríamos naquelas informações complementares, naquele slide que foi apresentado, o que a gente vai chamar de equilíbrio técnico ajustado. Tá? Então o ajuste, ele sempre será feito, independente da entidade estar superavitária ou deficitária. O ajuste para quê? Para que a gente conheça o equilíbrio técnico ajustado, porque esse equilíbrio técnico ajustado é que vai ser o parâmetro para a necessidade ou não de disparar o próprio plano de equacionamento. Tá? Então, na verdade, o ajuste ele se torna necessário até em função disso. Lembrando, tá, dois aspectos que eu gostaria de frisar, que no caso dos planos BDs, né, dos planos CVs, né, que uma parte do patrimônio está alocado ainda àquela fase de capitalização, vinculado às cotas, à rentabilidade por cota, e outra parte do patrimônio está vinculado aos benefícios já concedidos, você só poderá contabilizar esse ajuste somente da parte do patrimônio alocada correspondente a essa reserva de benefícios já concedidos.
dos benefícios concedidos. Você não poderá utilizar essa premissa para todo o patrimônio, e sim somente para aquela parte do patrimônio que está vinculado estruturado sob a forma de BD, a forma de benefício definido. Só complementando, né, Silvio, inclusive aqueles planos de contribuição definida que têm os seus benefícios de riscos estruturados em BD também seguem essa mesma lógica que o Silvio acabou de demonstrar. Os nossos participantes também estão interessados em saber como é que os senhores entendem que o retorno esperado deve ser calculado para aqueles planos que investem uma parcela relevante dos seus recursos em ativos de risco, como renda variável, private equity e imóveis. Essa é uma discussão, inclusive, quando eu falei da subjetividade, que um modelo de precificação envolve uma tentativa de objetivar uma subjetividade, né, você tem várias formas de modelar esse tipo de ativos, né. No caso de uma modelagem de renda variável, né, o que nós teremos e cada entidade no seu LM seguramente já tem essa premissa. Quando as nossas entidades fazem LM, quando você tem uma parte da tua carteira alocada em renda variável, você vai partir da premissa, certo, que esse prêmio, que existe um prêmio de risco na renda variável e também uma volatilidade envolvida, né. Então a discussão aqui vai ser relacionada ao modelo de LM que cada entidade utiliza e os parâmetros de entrada desse modelo, né. Não existe uma solução única, uma opinião única. Nós teremos que buscar, né, citando aqui o caso da renda variável, quanto que renda variável rende acima da taxa livre de risco em média por ano, qual que é a projeção de alfa dessa alocação no ano e qual que é a volatilidade que está implícita nisso. Então, no modelo de LM, nós teremos que entrar com esses parâmetros, né, e esses parâmetros, acho que é importante, eles terão que ter um embasamento técnico. Então, cada entidade, dentro da sua expectativa, da sua carteira, terá que embasar esses parâmetros nas suas modelagens, né. Por isso que eu digo que existe um grau de subjetividade, né, num modelo aparentemente objetivo. Esse é um aspecto a ser mencionado. E essas mesmas rentabilidades, né, Silvio, são aquelas que o ETQ tem que passar para o atuário para que ele possa, através da Instrução Normativa 7, precificar a taxa de juros. Perfeito. Nós continuamos aqui respondendo às perguntas neste que é o primeiro webinar da ABRAP e trata da precificação de ativos, passivos e solvência dos planos de fundos de pensão. Vamos aqui continuar com os questionamentos dos quase 160 participantes associados que estão nos acompanhando neste webinar. A dúvida agora, senhores, é a seguinte: como serão tratados os ativos que estiverem a mercado, cujas taxas sejam diferentes da taxa atuarial, em especial naqueles momentos em que a média de 3 anos seja muito diferente da taxa corrente de mercado? E a pessoa ainda faz um alerta aqui, que é importante notar que além dos títulos públicos, que têm a opção de serem marcados na curva, existem também aqueles que são os derivativos, os swaps, que não têm essa opção. Isso, acho que foi muito importante essa pergunta em relação aos títulos federais, aqui vamos especificamente em relação aos títulos federais, né? Essa prerrogativa de contabilizar o resultado a realizar, ela só vale para os títulos federais que estejam marcados na curva. Tá? Por quê? Tá? Voltando aqui à origem da CGPC4, da própria norma CGPC4. A norma CGPC4, ela divide as carteiras em duas carteiras. Uma carteira chamada carteira de negociação, cujo objetivo é comprar e vender e não levar até o vencimento. E uma outra carteira chamada até o vencimento, para a qual se marca na curva. Esta prerrogativa só existirá para os ativos que serão levados até o vencimento. Porque quando você vai fazer uma operação de hedge, é somente para esta parte da carteira que você vai levar até o vencimento é que você vai utilizar essa prerrogativa. Então, do ponto de vista da carteira marcada a mercado, nós não teremos alteração. Você não poderá, as entidades não poderão utilizar essa prerrogativa. O que a entidade poderia fazer em tese se ela entende que isso é mais conveniente dentro da sua estrutura e da sua carteira? Ela pode comprar títulos e marcá-los na curva, vinculado a uma operação de hedge de passivo. Nós não poderemos ficar com o melhor dos dois mundos. Aqui, no sentido em relação ao valor prevedendo liquidez, e o efeito de hedge de uma marcação na curva. A entidade terá que, na hora de colocar esse papel na carteira até o vencimento ou na carteira de negociação, ela terá que compatibilizar isso com a sua estratégia da própria gestão da liquidez.
Então, para as nossas entidades, eu acredito que talvez muitas façam isso, né? É normal que as entidades tenham uma carteira de negociação, onde você opera a curva de juros, tem uma série de estruturas, né, de gestão da tua carteira de investimento, e aquela parte travada que você vai levar ao vencimento é que você poderia utilizar essa prerrogativa do resultado a realizar. No caso de outras operações de swap, derivativos, etc., nós não temos essa mudança e nem essa alteração. Ou seja, de novo, essa prerrogativa é só para títulos federais marcados na curva, né? Nem títulos privados, derivativos, swaps, né? A gente não será aberta essa prerrogativa, pelo menos não nesse momento, né? A discussão está centrada aqui, no caso de títulos federais, atrelados a índice de preço ou levados até o vencimento. Os nossos participantes desejam também saber como é que vai ser divulgada a taxa de juros parâmetro, a ETTJ. Okay. Anualmente, a Previc divulgará isso por meio de uma portaria. Tá? A ETTJ será publicada pela Previc. Nós já temos internamente a ABRAP realizado esses cálculos, nós já conseguimos montar uma estrutura de ETTJ, mas a responsabilidade da ETTJ válida por ano seria da própria Previc. Nós imaginamos que nesse primeiro exercício, como esse processo, a vigência dele seria imediata, essa pelo menos é a proposta com a qual nós estamos trabalhando, nesse primeiro momento haveria uma divulgação imediata da Previc, ato contínuo, a publicação da norma do CNPC já seria publicada a portaria com a ETTJ dos planos. Né? Anualmente, essa atualização, em termos de data, não está claro ainda que data que seria publicada anualmente, mas a nossa expectativa, discutindo aqui, nós entendemos que a melhor data seria próxima do mês de junho, anualmente. Por quê? Porque no mês de junho, justamente, os estudos de aderência já estão próximos, já tem que fechar o LM para o ensino, se começa todo um processo de encerramento. Então, a ideia é que, anualmente, próximo do mês de junho, seja atualizada uma portaria com essa ETTJ. Outra questão que nos estão fazendo é a seguinte: em uma situação na qual as taxas de juros subam rapidamente e a taxa parâmetro fique muito mais baixa do que as taxas de mercado, nós não estaremos obrigados a superestimar o valor dos passivos, afastando-nos da situação real? Esse afastar da situação real, tá? Desculpa, eu vou fazer um parênteses aqui, de novo, a gente voltando em relação àquela visão da lente né, se a gente está olhando com lupa ou com binóculo. Né? O real, tá, não é o valor do mercado, porque se o real fosse o valor do mercado, ele seria hoje, amanhã e sempre o mesmo valor. Tá? Desculpe para quem, a gente sabe, no mercado financeiro não existe outro valor real que não seja o valor do dia. Porque todas as operações líquidas nós compramos e vendemos de acordo com a taxa do dia. Né? Só que a nossa realidade está no futuro, não está no presente. Né? E aí, essa discussão. Tá? Então, quando a gente usa essa média suavizada, né, pelo menos os estudos mostram que você tende muito mais para uma convergência de longo prazo, que é o que nos interessa, do que essa taxa de curto prazo. Quando a gente fala que taxa real é a taxa do dia, um viés aqui que seria um viés de taxa de curto prazo que não corresponde dentro da nossa expectativa. Qual que seria o incentivo gerado numa situação dessa? Há uma tendência, logicamente, na medida em que você tem taxas, nossa média de 3 anos, diferentes do que a taxa do dia, né, você poderá ter um estímulo positivo ou negativo para operar em relação a títulos federais. Na medida que acontecesse uma situação como essa que foi descrita, né, de uma elevação muito rápida da taxa de juros, né, e a tua taxa atuarial ainda continua pela média dos 3 anos, haveria um incentivo, logicamente, a você encarteirar títulos longos para se aproveitar disso. Tá? Haveria um incentivo para isso, né? Se você tiver espaço no teu LM para fazer isso. Né? E ao contrário também, se a taxa, porque a gente tem que lembrar que taxa sobe, mas que taxa cai também. A taxa, né, ela não se movimenta num sentido único. Né? E ao contrário, num momento de uma queda muito brusca da taxa, você teria o incentivo invertido. Então, nós acreditamos que esse modelo, né, a média dos 3 anos, ela gera uma certa estabilidade na operação, onde a gente gera um incentivo regulatório para você operar nos bons momentos do mercado. Ou seja, se o juro está caindo muito rápido, tá, não seria inteligente da nossa parte encarteirar grandes volumes na hora que o juro está caindo muito.
Você aproveitar os momentos de alta para justamente encarteirar esses papéis. Eu acho que essa que é a estratégia, é isso que esse modelo de regulação acaba incentivando. Lembrando, né, Silvio, apenas que essa aferição de taxa parâmetro e da taxa de juros atuarial, ela tem que ser feita e recertificada anualmente, né? Para poder apanhar justamente essas flutuações. Perfeito. Outra pergunta que nos fazem é: como foram definidas as taxas teto e piso? Isso é, qual o critério para vocês terem selecionado 40 base points e menos 30%? O critério aqui, o critério, os parâmetros, nós temos vários debates, né? A primeira proposta é uma proposta de você ter um teto e um piso, 110% de teto e 90% de piso. Nós teríamos nesse tipo de modelo dois problemas. Primeiro que o teto e o piso, eles seriam diretamente proporcionais à própria taxa parâmetro. Então, em momentos de alta da taxa, você teria um incentivo, um spread maior, e em momentos de queda, você teria, ao contrário, um incentivo menor. Tá? Então, houve um ajuste aqui no sentido de gerar essa correlação negativa, essa correlação inversa. A Previc realizou um estudo, nós não temos acesso, logicamente, a toda a base de todas as associadas, mas a Previc fez um estudo também, no sentido de que esses teto e esses pisos, eles contemplam 95% das entidades, ou seja, a fixação desses parâmetros, ela está compatível com as taxas já utilizadas por 95% das entidades dos planos de benefícios que nós temos vigente atualmente. Tá? E isso também foi uma preocupação de você não estabelecer um teto e um piso que estivesse numa realidade muito desconectada dentro das práticas que as entidades já possuem. Tá? Então, nós temos esse parâmetro. E o spread de 0,40, ele está relacionado também com um limite, com um teto, aí entendido pelo órgão regulador como adequado, para incentivar a tomada de risco. Porque se você coloca um teto muito alto, você induziria a uma tomada de risco muito grande também. Então, esse limite de 0,40, mais uma prerrogativa aí do órgão regulador de querer, sim, abrir espaço para a gestão do risco, mas também não permitir uma tomada de risco irresponsável, vamos colocar assim, até se baseando também um pouco em discussões que aconteceram em outros países, né, onde você considera somente a expectativa da carteira. Se você não colocar um teto de risco, você acaba incentivando as entidades a tomar muito risco para reduzir seu passivo e pode agravar a situação de equilíbrio das entidades. Então, esse teto também tem esse contexto. Eu vou me permitir aqui unir duas perguntas, porque acho que elas são complementares e está havendo algum tipo de dúvida em relação para quais tipos de planos vale a proposta. Então, temos uma primeira pergunta. Essa proposta vale para todos os tipos de plano? CD, BD e CV? E a outra pergunta seria: no caso do plano CD, com marcação na curva e mercado, não haveria transferência de riqueza? Olha, a transferência de riqueza para planos CDs que marcam na curva ou ao mercado independe de qualquer mudança regulatória. Tá? Esse foi um debate que nós, propositalmente, na discussão, nós acabamos excluindo alterações em relação às práticas vigentes, porque, vamos esquecer, essas propostas estão em discussão no CNPC. Hoje, uma entidade que gere um plano CD e que marca na curva, ela já tem essa mesma situação que foi descrita aqui como um risco de transferência de riqueza. Então, isso não é uma característica da proposta da regulamentação, é uma característica da marcação a mercado quando utilizada, marcação na curva, quando utilizado para planos CDs ou para planos CVs na fase de capitalização. Então, essa discussão de transferência de riqueza, ela não é inerente à proposta de alteração que nós estamos fazendo, é inerente à prerrogativa de marcação na curva para planos CDs. Chegou-se a discutir, durante esse processo, a conveniência ou não de alterar isso, alterar a regra também para planos CDs de marcação na curva ou ao mercado para planos CDs. Não houve consenso na construção de uma proposta sobre isso. Então, por isso, esse aspecto em relação ao plano CD, ele ficou basicamente inalterado. A vigência desses intervalos teto e piso, ela vale para todos os planos, ela vale para planos CD, BD e CV, logicamente com utilizações diferentes. No caso de plano CD, a utilização está relacionada à referência
tanto de rentabilidade quanto de concessão do ministro, mas não é uma taxa porque você não calcula o passivo e não concede benefício baseado especificamente nessa taxa, é mais uma taxa de referência. Exceto os benefícios de risco. Exceto os benefícios de risco que são concedidos daí com base nessa taxa. No caso de planos CVs, isso seria utilizado para a parte CV do plano, tá? Então, os planos CVs também utilizariam esse intervalo. E no caso de planos BDs, logicamente, a vigência é total. Então, sim, esse intervalo teto e piso, eles são referência para todas as modalidades de plano. Haverá taxa parâmetro ou ETTJ por indexador, GPM, IPCA? Como serão tratadas as NTNFs marcadas na curva? Tá. No caso, não haverá ETTJ por indexador. Tá? O ETTJ aqui será somente por indexador IPCA, entendido aqui como aquele que representa a maior parte do sistema. Tá? Então, nós não teremos ETTJ por indexador. Tá? E as taxas que foram, os papéis que foram mencionados aqui, que são papéis pré-fixados, apesar de ser um título federal também, mas a discussão aqui, você tem uma variável que não é um hedge, ou seja, um papel, uma NTNF, um papel que você compra, um papel pré-fixado, mesmo que se ele marque na curva e leve até o vencimento, como você tem um imponderável da inflação, tá? E no caso do passivo, você está trabalhando com as taxas líquidas da inflação, essa prerrogativa não será permitida para títulos que não estejam atrelados a índices de preço. Então, só NTNBs e NTNCs que terão essa prerrogativa de utilização do resultado a realizar. Estamos já no finzinho das nossas possibilidades de resposta aqui, mas ainda temos uma dúvida aqui bastante pertinente. A pessoa não conseguiu assistir toda a apresentação, mas gostaria de ouvir sobre a previsão de vigência caso seja aprovada essa proposta. Olha, essa previsão de vigência, né, nós estamos trabalhando o esforço da BRAP, o compromisso da BRAP é que a vigência seja imediata. Assim que for publicada, já estaria em vigor a norma. Eu estou dizendo que é o esforço da BRAP, que isso ainda terá que ser construído dentro do processo de debate que ocorrerá no âmbito do CNPC. Tá? A proposta inicial que consta no CNPC é em vigência somente a partir de 2015. A BRAP tem insistido na vigência imediata em relação a isso, inclusive com um fator, com um aspecto atenuante, que eu já mencionei, para aquelas entidades que tiverem um duration abaixo de 10 anos, você considerar 5,5% como teto, excepcionalmente nesse ano também. Mas nós estamos trabalhando com a expectativa e com o compromisso aí, a BRAP, né, a gente tem presenciado o esforço da diretoria, da superintendência, dos conselhos da BRAP, existe uma mobilização da BRAP no sentido de que a vigência seja ainda nesse ano, aprovação no dia 19 e início de vigência imediato. Eu gostaria também de passar mais uma pergunta que diz o seguinte: no contexto de aprovação desta proposta, a CGPC 4 de 2002 parece perder o sentido. As entidades que detêm ativos classificados em HTM e o fizeram para obter um RED de fluxo no cenário normativo anterior, poderão ter a oportunidade de desfazer essa classificação para não serem prejudicadas em termos de resultados anuais? Olha, a visão que nós temos é que primeiro, só separar em dois aspectos. Né? Uma entidade que marcou na curva, ela não pode remarcar a mercado. Tá? Isso está em vigor nas normas. Né? Então, se você marcou na curva, você não pode remarcar para mercado. Você pode, eventualmente, por uma necessidade de liquidez, um determinado evento, você pode ter que vender o papel, mas tem que justificar isso. Mas hoje você não pode remarcar de curva para mercado. Em relação a prejuízo de uma entidade, e posso colocar, até porque a nossa entidade, acredito que a maior parte fez isso, de compra de papéis para fazer rede de fluxo, não haverá um prejuízo da entidade. Haverá uma estabilidade do resultado da entidade. Né? Se o juro subir, né, o preço do teu papel vai cair, mas o teu passivo também cairá. Então, a ótica que nós temos que ter nesse caso é a ótica do resultado como um todo. Né? Resultado ativo mais passivo. Lembrando ainda que esse valor ele não será contabilizado, não será registrado na contabilidade. Esse valor do ajuste dos títulos federais será num demonstrativo contábil anexo, mas não será feito o registro contábil no próprio programa de investimento. Então você não afetará o resultado, a rentabilidade do próprio papel, que talvez seja a preocupação que está referida nessa pergunta, ou implícita nessa pergunta, você não vai alterar a rentabilidade do próprio papel.
como será, diz aqui a nossa última pergunta, para os planos CV, apurada a duration do passivo? Eu vou pedir para o Gazzoni aqui para colocar essa questão, né, basicamente relacionada ao fluxo de pagamento de benefícios, aí, mas gostaria de dar a oportunidade. Exatamente isso. Vai se considerar apenas a parte dos benefícios em benefício definido. Então, isso vai valer não só para os planos CV, mas também para os planos de CD que tenham benefícios de risco estruturados em BD. Então, essa é também a inteligência do modelo. Eu acho que essa questão de duration, ela sempre suscita muitas dúvidas, né? E a gente sabe que existirão algumas situações atípicas e a norma vai arremeter essas situações de exceção que a própria Previc venha disciplinar posteriormente, aí acatando algumas exceções que não sejam contempladas pela norma. Antes de nós passarmos as palavras finais dos senhores Gazzoni e Rangel, nós vamos fazer aqui um agradecimento a todos que nos acompanharam. E lembrando que a ABRAP prioriza a análise do fluxo futuro na precificação de ativos passivos e solvência dos planos dos fundos de pensão, diante do conceito de equidade, ou seja, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Hoje a regulamentação vigente, como disse aqui o senhor Silvio Rangel, tem problemas de precificação, equilíbrio e equidade. Diante disso, a ABRAP preconiza a existência de um ambiente regulatório estável, voltado para o longo prazo, de forma que, nesta proposta, são abrangidas a CGPC 18, 26 e 4, levando em conta a necessidade de convergir todas as abordagens. Sendo assim, a proposta para os ativos é de cash flow matching, adequado tratamento contábil refletido no vir do déficit ou superávit a ser equacionado. Para o passivo, uma taxa atuarial convergente para o mercado. A proposta seria de 5 anos, apesar de termos até agora aprovados 3 anos, com teto e piso em relação à taxa parâmetro. E para a solvência, um limite de solvência proporcional ao duration do passivo atuarial. Então agora passo as palavras finais do senhor Silvio Rangel. Eu só quero agradecer aqui em nome da ABRAP. Esse processo, como eu disse, ele não é um processo individual, foi uma construção coletiva. Eu gostaria de agradecer especialmente aqui aos membros da comissão ad hoc, com quem compartilhamos aí essa construção original desse modelo. Gostaria de nominar essas pessoas, além do Gazzoni, que está aqui presente, nós temos a Cleide, a atuária da Previ, nós tivemos o Barata, da área de investimentos da Forluz, nós tivemos o Messina, também advogado da FUNCESP, tivemos o Edner, também da FUNCESP, tivemos o Maurício Marcelini e o Carlos da FUNCEF, o Maurício Marcelini representando a área de investimentos e o Carlos representando a área contábil. Nós tivemos também o Marcelo Nazaré, consultor também nos apoiando nessa área de investimentos. Então, como eu disse, é um processo da comissão ad hoc, foi um trabalho aí intenso, árduo, um trabalho onde nós tivemos que aprender a nos conhecer também. Eu acho que é importante, fica também aqui essa informação sobre a importância de nós, enquanto ABRAP, harmonizarmos os conceitos entre as diversas áreas do conhecimento. Nós não podemos, na ABRAP e no nosso sistema, discutir isoladamente questões atuariais, contábeis, de investimentos ou jurídicas. Nós temos um processo que tem que ser harmônico entre si. E essa comissão aqui, eu tive o privilégio de conviver com profissionais de todas essas áreas que nos ajudaram a construir esse processo. Também no âmbito da sociedade civil, nós tivemos importante participação aqui, e foi uma troca muito positiva, representantes da ANAPAR, queria citar aqui especialmente a Cláudia, o Altair, o Luciano, que participaram bastante desse processo, também representando, os participantes saibam que estão muito bem representados aqui por esse grupo. Nós tivemos também o Marcelo Bispo, também representando as patrocinadoras, que também foi muito importante as contribuições nesse debate, nesse processo. E, obviamente, aí no governo, nós tivemos participação importantíssima, aí, que liderado pelo Dr. Jaime, da SPPC, e pelo Carlos de Paula, da Previc, um processo onde tivemos aí o comprometimento, o envolvimento e a dedicação de todos para esse processo, no âmbito do Tesouro Nacional também, do DEST, da Casa Civil. Então nós tivemos aí uma colaboração muito importante de vários atores nesse processo de construção. Então eu tenho certeza de que estamos prontos e preparados para dar esse passo.
Logicamente, esse novo ambiente regulatório exigirá uma reflexão de cada entidade dos ajustes necessários para tirar o melhor dessa nova ambiente regulatório, mas eu tenho certeza que seremos bem-sucedidos. Há a intenção da ABRAP, em sendo aprovado isso no dia 19, como a nossa expectativa, há a intenção da ABRAP também de promover alguns eventos regionais, ainda esse ano, no sentido dos esclarecimentos que não tenham sido possíveis esclarecer aqui nesse webinar. Então, agradeço aí especialmente ao Devanir, ao Zé Ribeiro, o presidente da ABRAP, toda a equipe de conselho de diretoria, por esse processo que viabilizou uma proposta que eu entendo bastante adequada para o sistema e que a gente espera ver aprovada em breve. Muito obrigado. Bom, feitos os agradecimentos institucionais pelo Silvio, eu queria endossá-los. Queria agora agradecer a cada um dos internautas pela paciência, pelas perguntas que nos fizeram. Meu muito obrigado. Queria agradecer ao Devanir e ao Zé Ribeiro pela oportunidade de participar dessa comissão ad hoc e queria parabenizar o Silvio pela sua capacidade de congregar conhecimentos diferentes, pela sua paciência e obstinação em chegarmos até onde nós chegamos. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde a todos. Agradecemos especialmente o senhor Silvio Renato Rangel Silveira, coordenador da CT ad hoc de precificação de ativos passivos e solvência de planos da ABRAP, senhor Antônio Fernando Gazzoni, diretor-presidente da GAMA e membro da comissão ad hoc, e a todos os que nos assistiram aqui e que enviaram os seus questionamentos neste primeiro webinar da ABRAP. Nós provavelmente teremos futuros webinários que vão esclarecer questões daqui em diante. Muito obrigada, boa tarde a todos. Fica aqui sempre o nosso agradecimento.